Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 26. O princípio inicial do discipulado. Disso que nós vamos estar falando nesta manhã. O princípio inicial do discipulado. Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 26. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos seus santos anjos. Essa é uma passagem curta, ela contém poucas palavras, mas está no âmago, no centro dos ensinamentos de Jesus. O assunto aqui é um só: se alguém quer vir após mim. Este é o assunto, este é o tema que Jesus está abordando. Se você quer vir até Ele, existem alguns requisitos. Se você quer vir até Ele, existe um caminho. Se você quer vir até Ele, existem alguns passos a serem dados. É a passagem que fala sobre seguir a Jesus, é a passagem que fala como tornar-se um verdadeiro cristão, como ser salvo, como ser redimido. E o assunto a seguir que Jesus aborda é: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse é o ensino crucial. É uma coisa que impressiona você desde o início. Seguir a Jesus envolve uma renúncia. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Não existe um outro caminho. Não existe uma outra porta. Não existe um caminho alternativo. Existe um fato: negue-se a si mesmo. O Evangelho é um chamado à autorrenúncia e não um chamado à autorrealização. Isso coloca o verdadeiro Evangelho em oposição ao Evangelho contemporâneo. É aquilo que nós vimos na semana passada, é aquele teatro que foi apresentado, um verdadeiro Evangelho que vai contra um Evangelho contemporâneo que se baseia especialmente na autorrealização e na autoajuda. Para estes, Jesus é como um gênio da lâmpada, que você esfrega através de uma oração manipuladora, digamos assim, e quando ele sai da lâmpada, você então faz as suas exigências, você faz os seus pedidos, você coloca os seus termos, e ele se submete exatamente como você quer. Este é o Evangelho contemporâneo. Ele faz um passe de mágica. É interessante notar como essa tendência foi introduzida na vida da igreja. Nós comentamos um pouco sobre isso na semana passada, mas ela começou mais notoriamente pelo ministério de um homem chamado Robert Schuller. Há vários anos atrás ele escreveu um livro chamado Autoestima, a Nova Reforma. Este livro foi uma tentativa de substituir o Evangelho bíblico por um novo Evangelho. Sabe o que é triste? Deu certo. No livro ele escreve, isso nós citamos na semana passada, é precisamente neste ponto que a teologia clássica tem errado, na insistência de que a teologia esteja centrada em Deus e não centrada no homem. Você pode achar um escândalo isso, mas isso está escrito neste livro,
E isso tem sido pregado hoje de uma maneira muito sutil. A mensagem passada por ele, que nós temos que acabar com a teologia centrada em Deus e centrarmos na teologia o homem. O homem é o centro. Nós precisamos substituir Deus pelo homem. Mas não para por aí os absurdos que ele escreve. Ele escreve mais adiante: este plano de Deus. Veja bem, ele escrevendo: este plano mestre de Deus é elaborado ao torno das profundas necessidades dos seres humanos, que é a dignidade pessoal, o autorrespeito, o valor próprio, a autoestima. Para ele, a pérola de grande valor é o autorrespeito e a autoestima genuínas. Mas ele escreve mais: se seguirmos o plano de Deus tão fielmente quanto pudermos nos sentir bem quanto a nós mesmos, nós devemos seguir para que nos sintamos bem. Afinal, Deus precisa de você e de mim para ajudar a criar uma sociedade de pessoas de autoestima. Este foi o princípio dessa reforma, e é isso que nós temos visto nas igrejas hoje. Nada de negar-se a si mesmo, nada de voltar para um evangelismo ou um evangelho histórico, nada de voltar aos primórdios da reforma, nada de voltar para os princípios bíblicos. O que nós precisamos fazer é melhorar a nossa autoestima. O que nós precisamos fazer é estarmos bem conosco mesmo. Isso é a maior mentira que Satanás tem contado nesses dias. Ele vai dizer em seguida: olha só a que ponto chega as heresias. O objetivo crucial de Deus é tornar você e eu pessoas autoconfiantes. E ainda cita: se alguém crê que é um pecador indigno, é duvidoso que ele possa aceitar honestamente a graça salvadora que Deus oferece em Cristo. Ou seja, se você quer ser salvo pelo novo evangelho, você não pode crer que você é tão pecador. Você não pode crer que você é tão indigno assim. Porque afinal de contas, Deus tem sempre o melhor para mim. Eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu preciso ter uma autoestima elevada. Eu preciso que Deus realize os meus sonhos. E enquanto isso, nós vamos nos afastando do verdadeiro evangelho. Acerca deste evangelho, Paulo fala a Timóteo. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. E o evangelho que se prega hoje é um evangelho onde as pessoas têm que ser amantes de si mesmo. Se eu não estou bem, não está nada bem. Se eu não estou me sentindo confortável, então as coisas não estão como eu imagino que Deus queira que esteja. O cristianismo se tornou um movimento de consiga o que você quer, em vez de um movimento de dar. Nós queremos, mas não estamos dispostos a dar. Nós necessitamos, mas não estamos dispostos a estender a mão. A intenção divina para o evangelho tem sido prostituída. A glória de Deus foi substituída pela satisfação humana. Muitos séculos atrás, um santo homem de Deus entendeu bem o que é um verdadeiro discipulado. Ele disse: Senhor, nobre e elevado, simples e humilde, faze-me aprender pelo paradoxo que o caminho para baixo é o caminho para cima
que ser humilde é ser exaltado, que o contrito de coração é o coração curado, que o espírito contrito é o espírito que se regozija, que a alma que se arrepende é a alma vitoriosa, que ter nada é possuir tudo, que tomar a cruz é vestir a coroa, que dar é receber. Faze-me achar a tua luz em minhas trevas, tua alegria em minha tristeza, tua graça em meu pecado, tuas riquezas em minha pobreza, tua glória em meu vale, tua vida em minha morte. Tua vida em minha morte? Isso é o verdadeiro Evangelho. Encontrar a vida de Jesus na nossa morte. E é isso que Jesus está dizendo nesse texto. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e então siga-me. Não existe um meio termo, não existe um intermediário, onde nós podemos pegar essa teologia que foi espalhada no meio da igreja e pegarmos a teologia genuína, cristã, autêntica e fazermos uma salada, uma miscelânea, para ficarmos então bem nesse meio termo. Não vale a pena. Aliás, isso não é Evangelho. Evangelho é a morte do eu. Evangelho, você ganha por perder. E nós vamos perceber agora que todos os evangelhos falam disso. Nenhum dos autores dos evangelhos esqueceu esta mensagem tão profunda, tão intensa e tão verdadeira, que é o princípio do discipulado. Mateus capítulo 10, versículos 34 a 36. Olha só o que Mateus fala acerca do verdadeiro discipulado. Olha o que Mateus fala acerca do verdadeiro evangelho. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Começa mal, né? Nós estamos tão acostumados a uma ideia de uma igreja onde tudo caminha bem, onde não há problemas, onde nós somos autossuficientes, autorrealizados, temos a autoestima elevada, e Jesus vai dizer isso. Não vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos dos homens serão os seus próprios familiares. Gente, que absurdo, né? Como que isso se encaixa numa teologia onde tudo vai bem? Onde isso se encaixa numa teologia onde eu sou do bem com todo mundo? Sabe por que essa teologia de hoje acaba se encaixando? Porque as pessoas não lutam pelo verdadeiro evangelho, não são radicais no que diz respeito à palavra de Deus. Segundo o texto, se você vem a Jesus, isso pode tornar a sua família pior e não melhor. Isso pode criar uma divisão que você nunca experimentou. Mas o texto segue. No versículo 37 ele vai dizer: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Os valores invertidos, as prioridades colocadas nos lugares errados. Se você não quer correr o risco de ter uma divisão permanente em sua família, ou pagar o preço de um trauma maior, conflito e sofrimento em sua família, então você não é digno de ser um discípulo de Jesus. Porque a partir do momento que você se torna um discípulo de Jesus, você pode estar colocando tudo a perder
no que diz respeito às coisas que você dá valor. Porque as coisas pelas quais Jesus dá valor é uma vida entregue a Ele, independente do que isso possa causar. O texto continua, não para por aí. Ele vai dizer o mesmo que Lucas disse. Olha só, versículo 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Se você não toma a sua cruz, você não é digno. A cruz, ela estava associada a uma única coisa: instrumento de morte, de execução. Você pode pensar o que quiser acerca da cruz, mas ela tem um significado: morte. Não existe um outro significado. Quando você canta que você quer tomar a sua cruz, quando você ora dizendo que você precisa tomar a sua cruz, quando você lê na palavra que nós devemos tomar a nossa cruz, nós estamos literalmente dizendo que nós precisamos morrer. Nós precisamos morrer. O que Jesus está dizendo: se você não está disposto a ter conflito em sua família, você não é digno de ser meu discípulo. Se você não está disposto a ter um conflito com o mundo, a ponto de isso custar-lhe a vida, você não é digno de mim. E no versículo 39 ele continua dizendo assim: quem acha a sua vida, a perde. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, a acha. E eu faço uma pergunta para você: você está querendo perder a sua vida ou você está querendo achá-la? Numa teologia onde as pessoas estimulam você a achar o que é melhor para você, achar o seu bem-estar, o seu conforto, a sua paz interior, a sua autoestima elevada, é um mundo ou uma igreja que está te ensinando a se perder. Agora, quando você quer perder a sua vida por amor a Jesus, você encontra. O foco do ensino de Jesus é perder a vida. Isso não é uma teologia centrada no homem, é teologia centrada em Cristo. Você tem que estar disposto a dar tudo por Cristo, não importando o que isso lhe custar. Mateus fala isso. Marcos, no capítulo 10, começa a tratar desse mesmo tema. Mas é interessante que em Marcos, Jesus trata desse mesmo tema quando ele encontra com o jovem rico. Ele começa o diálogo com o jovem rico, versículo 21. Aquele jovem quer a vida eterna, ele deseja, ele anseia a vida eterna, ele sabe o que significa a vida eterna. Ele pergunta para Jesus como ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Versículo 17. Jesus lhe diz como ele pode fazer para herdar a vida eterna e por fim, Jesus confronta o seu pecado. Ele não quis admitir e não quis desistir da sua justiça própria, que é o pior pecado. O pior pecado é a justiça própria, porque todas as vezes que você deixa sobressair a sua justiça própria, você está colocando de lado a justiça divina. É a sua justiça em substituição à justiça de Deus. Por isso que quando você deseja ardentemente fazer justiça, sabe o que você tem que fazer? Dobrar o seu joelho e orar, e clamar e pedir perdão, porque não somos nós, e não é a nossa justiça que vai fazer alguma coisa, mas é a justiça de Deus. Mas aquele jovem, ele estava ávido pela justiça própria, ele estava argumentando com Jesus tudo que ele fazia. Mas Deus, ou Jesus, eu sou uma pessoa muito boa,
eu cumpro todos os mandamentos, eu faço tudo de acordo com o script, tudo que eu aprendi dos meus antepassados eu estou levando a sério. Aí no versículo 21, Jesus olhando para ele o amou aquele jovem. Ele viu que havia alguma esperança no coração daquele jovem, mas mesmo amando, ele vai dizer: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, aí depois você vem, toma a sua cruz e segue-me. O que Jesus estava dizendo para aquele jovem é o seguinte: o preço é esse, seja disposto a desistir de tudo. Pode ser que eu não peça isso, pode ser que as minhas exigências não sejam essas, mas o fato é que se for, você tem que estar disposto. É o coração. Jesus não queria o dinheiro daquele jovem, Jesus não queria o bem daquele jovem, Jesus queria o coração daquele jovem. E no versículo 22 nós vemos o que ele prefere. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mas note o que Jesus disse: toma a tua cruz e segue-me. Mais uma vez Jesus dizendo: toma a sua cruz e segue-me. E mais uma vez uma resposta que não está condizente com aquilo que Jesus quer. A verdade é uma só: se não estamos dispostos a ser separados da nossa família, do mundo e das coisas materiais, então Jesus não é valioso para nós. Mas vamos voltar em Lucas, a continuação do texto que nós lemos. Nós lemos dos versículos 23 a 26. Lá nos versículos 57 e 58, nós lemos que Jesus estava andando pelo caminho com alguns potenciais discípulos. Então ele vai andando pelo caminho, conversando com seus discípulos, e ele vai abordar estes homens e dizer o seguinte: e aconteceu o quê? Indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Que lindo, né? Coisa bela, que declaração intensa. Aí disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que é interessante? Essa teologia nos ensina, essa teologia contemporânea, ela nos ensina que nós vamos para Jesus, que nós vamos ter tudo o que queremos. Ficou gravado na minha mente o sabonete que a mulher aqui estava vendendo por R$300, né? No teatro, que resolvia todos os seus problemas, que resolvia todos os seus problemas de pecado, e que te dava muita prosperidade. Se você pensar nessa ótica, R$300 está barato, não é verdade? Para você ter toda a prosperidade que você quer. Mas infelizmente estão vendendo um evangelho que não existe. Estão vendendo uma mentira como se fosse uma verdade, por uma simples razão: elas não se sustentam na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Sabe de uma coisa: o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Quer me seguir? Vai ser uma aventura de fé, porque você vai deixar o que você tem para me seguir. Não vamos para um hotel de luxo, Jesus estava dizendo. Espero que isso não o afete negativamente. Não desanime por eu não ter onde reclinar a cabeça. Não espere de mim um luxo, um conforto. Se você me seguir, o risco que você corre é de perder tudo, e vai perder. Não é apenas um risco, é um fato.
Aí um outro que estava caminhando com ele se ligou na conversa e disse assim, ele disse ao outro, segue-me. E o outro disse, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Versículo 59. O que ele queria dizer com isso? Será que ele estava falando de um funeral? Será que o pai dele tinha morrido e agora, nesse exato momento, ele tinha que enterrar o pai? Não. Não era isso o que ele estava falando. Ele falava de demorar até receber a herança do pai. O que ele estava dizendo é o seguinte: Jesus, como você não vai ter nem onde reclinar a cabeça, como a gente não tem nem para onde ir, como a gente não tem garantia nenhuma de como a gente vai viver, então faz assim, quando meu pai morrer, não sei se o pai dele estava perto de morrer, mas enfim, né? Quando ele morrer, ele vai me deixar uma herança. E a herança que ele me deixar vai me dar o dinheiro suficiente para que eu possa seguir ao Senhor. Que acordo, né? Acordo interessante esse. Eu me lembro que quando, antes de ir para missões, a gente ouvia muitas pessoas dizendo assim, olha, eu preciso de um bom emprego, eu preciso juntar um dinheiro para depois ir para missões. Eu preciso fazer isso, fazer aquilo, preciso juntar para depois poder servir ao Senhor. Caminho errado, escolhas erradas. Jesus responde para aquele jovem, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas você vem e segue. Jesus não tinha nada para dar, mas ele não queria que ninguém viesse com os bolsos cheios para seguir. Mas sabe por que isso? Porque o Evangelho não diz respeito a você. O Evangelho não diz respeito à sua autoestima. O Evangelho diz respeito ao seu pecado, ao seu desespero. O Evangelho diz respeito à sua necessidade de ver Cristo como tão precioso, como seu Salvador da morte, do inferno, que você renunciará espontaneamente tudo, ainda que isso custe a sua família, o seu casamento, a sua própria vida. O Evangelho tem que te tirar da zona de conforto. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que, se você está na zona de conforto, talvez o Evangelho não esteja penetrando tão profundamente no seu coração. O Evangelho te tira da zona de conforto. O Evangelho te mostra o quão pecador você é. O Evangelho te mostra a situação em que você se encontra, em que eu me encontro. O Evangelho, ele expõe a nossa vida, ele expõe o nosso pecado. O Evangelho aponta para Jesus. O Evangelho aponta para a eternidade. Nós estamos apontando para a terra, Jesus aponta para os céus. Nós estamos querendo viver, Jesus fala que a gente precisa morrer. Nós estamos querendo ter tudo, Jesus fala para a gente abrir mão de todas as coisas. Jesus fala para nos humilhar e nós queremos nos exaltar. Jesus fala que nós precisamos dar e nós queremos ter. Jesus fala, e tudo que ele fala, parece que nós queremos fazer ao contrário. Tem que haver renúncia para que o discipulado aconteça. João também não se esquece dessa mensagem. Ele não deixou esse ensino essencial de Jesus de fora do seu Evangelho. Em João capítulo 12, versículo 24, nós lemos Jesus dizendo: na verdade, eu vos digo, que o seu grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Se você tem que ser frutífero em seguir a Jesus, isso custará a sua vida. Isso está claro no versículo a seguir. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna.
Se alguém me serve, siga-me. Não existe um meio termo. Não existe uma negociação. Nós temos um problema, que nós queremos viver muito. Sabe por que ficamos chateados? Sabe por que há mágoa no nosso coração? Sabe por que a nossa justiça clama? Sabe por que nós ficamos indignados quando alguém falha conosco? Sabe por que nós ficamos chateados com Deus quando alguma coisa não dá certo? Sabe por que nós ficamos injuriados quando caluniam ou falam alguma coisa a nosso respeito? Porque nós estamos muito vivos. Nós estamos vivos demais. Nós estamos vivos além da conta. E aí a gente fica naquela luta, naquela indignação, naquela revolta, porque a gente está vivo. Então, você quer um termômetro para saber o quanto você está vivo ou quanto você está morrendo? Deixa alguém pisar no seu carro e ver como você se sente. Aquela pessoa me deixou indignada. Você está bem vivo, hein? Você está vivíssimo. Olha, eu fiquei muito chateado com o que aquela pessoa disse. Olha, aquela pessoa me decepcionou. Eu não consigo perdoar o que ela me fez. Isso mostra que você está vivo demais. Você está vivo além da conta. E você precisa morrer. É isso o que o texto de João fala. Você quer dar fruto? Morra. Que paradoxo, né? Como que eu vou dar fruto estando morto? É que quando eu morro, Jesus vive em mim. É que quando eu morro, Jesus faz a diferença na minha vida. Por que é que continuamos lutando para que as nossas coisas tenham a primazia? Por que é que continuamos lutando para que o que queremos seja o que realmente vale? Por que é que a gente fica insistindo com a nossa justiça, que segundo Isaías é trapo de imundície? Por que é que nós ficamos chateados, magoados, entristecidos, abatidos? Por quê? Porque precisamos morrer. E aí quando você morre, você dá fruto. Sabe por quê? Porque quando alguém pisa no seu calo, você perdoa. Quando alguém te ofende, você ama. Quando alguém vira as costas para você, você é capaz de caminhar ao lado dessa pessoa sem que ela perceba. Quando você perde os bens que você tem, você se apega ao Senhor dos Senhores. Quando as coisas não vão bem, você é capaz de dobrar os seus joelhos, estender as suas mãos e louvar ao Senhor. Quando você vê a história de Davi cometeu os seus muitos pecados, mas é impressionante como ele se humilhava diante de Deus. O negócio de Davi não era com seu filho Absalão, o negócio de Davi não era com Saul, o negócio de Davi não era com seus inimigos, o negócio de Davi era com Deus. Quando ele tinha um problema com Saul, ele ia para Deus. Quando ele tinha um problema com Absalão, ele ia para Deus. Quando ele pecou e foi humilhado por causa do seu pecado, ele foi para Deus. Quando os seus ossos envelheciam, ele foi para Deus. Quando ele se achou o rei todo-poderoso e fez a contagem do exército, algo que Deus não havia autorizado, e ele estava fazendo aquilo para mostrar o quanto ele era importante, e Deus vai e pune Davi. E o que Davi faz? Ele vai para Deus. Por isso Deus amava tanto a Davi, porque ele tinha um coração quebrantado, um coração que se humilhava, que era contrito. Isso é viver para Cristo. Se a semente não morrer, ela fica só. Olha que interessante. Se você não morrer, meu irmão e minha irmã, você vai ficar só.
Se você não morrer, não vai ter ninguém do seu lado. E todas as pessoas que você julga que estão do seu lado, em algum momento da sua vida, vão te deixar. Agora, quando você morre, você dá fruto. Você não fica mais só. Isso é tremendo. Isso é extraordinário. O caminho pelo qual Jesus andava era um caminho de morte e perseguição. Então, você quer seguir a Jesus? Isso lhe custará tudo. O Senhor pode não tomar a sua vida. Ele pode não tomar o seu dinheiro. Ele pode não tomar a sua família. Ele pode não tomar o seu trabalho. Mas você precisa estar disposto a desistir deles, se isto é o que Ele quer. Você precisa sentir-se tão desesperado que receberá a Cristo, não importa o preço. Isso tem que estar no nosso coração. Eu quero concluir. Sabe o que é triste? Você ouve essa mensagem do Evangelho contemporâneo. Você ouve uma mensagem de cruz num Evangelho que promete prosperidade. Você ouve uma mensagem apresentada por um pregador, uma mensagem como essa pregada por um evangelista na televisão. Você já ouviu alguém se levantar diante de uma multidão e dizer: se você quer se tornar um cristão, mate a si mesmo, negue a si mesmo, e todas as coisas pelas quais você espera, você deixa de lado, e esteja disposto a morrer e a submeter-se servilmente à obediência de Jesus Cristo? Sabe por que você não ouve isso? E é triste esse fato, essa constatação. Porque não dá ibope. Porque não é um marketing inteligente. A verdade é que tem muitas pessoas que estão se convertendo artificialmente. Muitas pessoas estão se convertendo apenas de fachada. Essa é a maneira popular. Dê às pessoas a ilusão de que são salvas, quando elas realmente não são, para que no dia que estiverem diante de Cristo, elas digam: Senhor, Senhor, e recebam como resposta: não vos conheço, apartai-vos de mim. Que evangelho nós queremos ouvir? O evangelho que nos faça se sentir bem, o evangelho que nos deixe bem conosco mesmo, o evangelho da autoestima, o evangelho do triunfalismo, o evangelho da prosperidade, o evangelho da fartura, ou o evangelho da cruz? Eu prefiro, meu irmão e minha irmã, ter decepções nessa vida. Eu prefiro sofrer aqui. Eu prefiro ter as minhas decepções. Eu prefiro passar pelo vale da sombra da morte, mas ter a certeza de que quando eu disser Senhor, Senhor, Ele me responda: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. O que é que nós preferimos? O que é que nós queremos? O que é que nós esperamos? O Evangelho, meu irmão e minha irmã, tem que ser o Evangelho. E o princípio é um só. Se você quer seguir a Cristo, isso é o seu fim. Você não existe mais. Agora quem existe é Cristo em você. Vamos nos colocar em pé.